amigos. Eu sou o professor Pedro Barroso, sou professor de oratória e estou tendo agora aqui a imensa satisfação de estar ao lado de um próspero, um profícuo profissional do direito, um advogado de escola, um renomado, apesar de jovem, bastante conhecedor, um conhecedor profundo do direito previdenciário. Ele tem um conhecimento raro, principalmente sobre o direito do trabalhador rural, o direito que ele tem de se aposentar, né? Isso é que nos interessa, que direito ele tem. Será se todo mundo tem esse direito de se aposentar como trabalhador rural? Doutor Adriano, como está o senhor? Tudo bem? Olá, tudo bem? Fico muito feliz aí pelas palavras e obrigado pela deferência belas palavras. E isso só nos traz mais vontade de estudar e nos preparar para levar um melhor resultado para os nossos clientes e aqueles que nos procuram. Bom, para mim, enquanto professor, enquanto cidadão, resultados positivos é o que interessa para aquela pessoa que busca ter os seus direitos, né? Porque a gente encontra muitos trabalhadores, muitas trabalhadoras que batem a porta da justiça e têm seus direitos negados. Doutor Adriano, o que acontece o que um trabalhador rural deve fazer para se aposentar, seja ele homem ou mulher? Tem diferença de homem para mulher ou é tudo uma coisa só? Professor Pedro Barroso, tá aí uma excelente pergunta e essa pergunta é um tipo de pergunta corriqueira. Todos os dias, todos os minutos, por telefone, no escritório, sempre chega alguém ao meu escritório, senta-se à mesa e procura: doutor, e aí, como é que eu faço para poder me aposentar? Quais os requisitos? Mulher é de uma forma, homem é de outra forma, como é que o senhor poderia me orientar nesse sentido? Bem, Presta atenção, viu? Seguidora, presta atenção. Agora, o doutor Adriano vai falar se tanto faz homem quanto mulher, é a mesma coisa na hora de se aposentar. É a mesma coisa, doutor Adriano? Homem e mulher, na hora de se aposentar, tem o mesmo tratamento? ó, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que definir. A idade para homem é de 60 anos e para mulher 55 anos. Isso está na lei. Trabalhador Rural, isso. A gente não pode esquecer que é um tipo de segurado especial, né, que trabalha na roça, são rurícolas, e a lei entendeu, o Congresso entendeu, de alguma forma, que seria viável reduzir essa idade, até porque é um trabalho mais difícil, mais complicado. Então, assim, 55 mulher e 60 homem, ok? Esse é o primeiro passo. então está estabelecido, batido o martelo. Exatamente. O que deve definir é a idade. 60 anos, homem, e 55, mulher. Isso, repetindo, mais uma vez, para segurado especial. Mas, doutor Adriano, o que é segurado especial? É isso que eu queria perguntar. Tudo bem, segurado especial, segundo a lei, são aquelas pessoas que trabalham na roça, na lavoura, que cultivam, que têm a sua subsistência tirado, extraído da roça, da lavoura. Então, isso que a gente chama de segurado especial. Claro, não podemos deixar de falar que o trabalhador rural é o gênero, porque dentro do trabalhador rural tem aquele segurado especial, tá? Tem aquele trabalhador rural de carteira assinada, tem o individual também e tem outras modalidades. Mas o que a gente está aqui no foco é apenas e tão somente o segurado especial. É aquele que não precisa, em tese, verter contribuições e lá no INSS pagar todos os meses, tá? Porque Poxa, legal isso. Informação de ouro. O trabalhador rural, essa é a minha pergunta, só para ver se é ou não. Ele não precisa pagar a Previdência? Não, olha o que eu falei, em tese ele não precisa. Por que em tese? Porque o recolhimento dele vai ser aqueles 15 anos de atividade rural,
que são 180 meses, ele tendo todas as documentações, mostrando de uma ordem cronológica que ele trabalhou ali na roça, que tem todos os documentos, essa documentação por si só já comprova que ele é lavrador, que ele é segurado especial. Ô, doutor Adriano, agora, convenhamos, ele não assinou carteira, tudo direitinho, comprovando que ele trabalhou continuadamente 15 anos, não é isso? Exatamente. E como é que ele vai provar? Por exemplo, eu posso ser um picareta, um vigarista, que mora num grande centro, numa grande metrópole, e eu vou dizer, não, eu sou trabalhador rural. Justamente, nos últimos anos, o ramo do direito previdenciário aprimorou a tecnologia, né? O Congresso teve um novo entendimento para poder justamente eliminar esse tipo de fraude, esse tipo de manipulação, esse tipo de querer tirar proveito da União dessa forma. Hoje em dia, temos vários tipos de provas. É uma lista muito grande. Como eu disse lá no começo, professor Pedro, 55 mulher e 60 homem. Aí agora vamos para os requisitos. Você trabalhou na roça, na lavoura? Trabalhou? Então você tem documento de terra, seja seu, dos seus pais, um contrato de comodato. Eu chamo o INCRA, né? O INCRA, exatamente. Dentro do município, você foi ao médico, se foi, como é que está seu prontuário? Lá consta como lavrador? O seu título de eleitor, qual é a sua ocupação? Lavrador? Então, assim, a gente tem inúmeras provas. Porque existem sessões eleitorais na zona rural, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, existe um rol muito grande de documentos e tudo isso vai ser analisado perante o INSS para saber se a pessoa tem direito ou não, professor. Doutor Adriano, agora todo mundo adoece, né, nesta vida. Até a máquina precisa de manutenção. E se um trabalhador rural que não assina carteira, ele sobrevive da labuta, dos frutos da terra, ele adoece, ele tem direito a pedir pensão, ou ajuda de doença ou algo parecido? Entendi, tem perfeitamente. O lavrador, ele tem direito, se ficar ali comprovado a incapacidade laboral dele, ele tem o pleno direito de ir ao INSS fazer o requerimento do auxílio por incapacidade temporária, que é com a nova reforma mudou-se o nome, deixou de ser auxílio doença e passou a ser chamado de auxílio por incapacidade temporária. Então esse lavrador vai cair naquela mesma regra, ele precisa de 12 meses de contribuição previdenciária. Quando fala contribuição previdenciária, é o regime, é o trabalho rural, é a prova com aqueles documentos. Se ficar comprovada a incapacidade, terá o benefício deferido do auxílio doença, assim como a pensão por morte e outros. Mesmo que ele não tenha contribuído, nada, ele terá esse direito, se for comprovado. Exatamente. Mas assim, presta atenção, não é que ele não contribuiu, ele está contribuindo, ele está trabalhando na roça. Então, olha o nome, segurado especial, ele tem um regime diferenciado, até porque é um trabalho um pouco mais pesado, então merece uma certa diferença. Agora, do caso, se ele for casado, por exemplo, ele é casado, é trabalhador rural, a esposa é trabalhadora rural também, e aí, os dois podem se aposentar como trabalhadores rurais? Tá, vamos lá. A esposa ela é trabalhadora rural e aposentada, conseguiu uma aposentadoria. Sim. E o marido, depois de completar os 60 anos, ele tem direito à aposentadoria? Exatamente, ambos têm o direito. Esse direito é personalíssimo. Cada um tem o seu direito, é como se fosse o direito ao nome. Então, ambos terão direito à aposentadoria. Tanto o cônjuge quanto o cônjuge virado. O que é o cônjuge virado? É a esposa. Então, nesse caso aí é tranquilo. Agora, e a gente sabe muito bem que existem peritos e peritos. Onde tem um ser humano, tem tudo, da bondade à maldade. Tem mais maldade do que bondade. Sim. Porque a gente sabe que o ser humano, ele
é o único animal que destrói sua própria casa, o seu próprio lar. Ele destrói o planeta, né? Exatamente. Os pássaros, os bichos irracionais, entre aspas, eles não destroem o seu ninho de maneira alguma, o ser humano destrói. E aí, quando alguém indefere o pedido de um lavrador? Quando esse pedido é indeferido, é óbvio que esse segurado terá que procurar um advogado da sua confiança e até esse especialista ele vai analisar o motivo do indeferimento e caso seja possível, ele vai mover uma ação contra a autarquia INSS perante a Justiça Federal para tentar a concessão desse benefício que foi deferido lá na via administrativa. Então, é necessário que o advogado, no caso o doutor Adriano Martins, se desloque para a Justiça Federal, para a sede da Justiça Federal, para um fórum federal, ou o doutor faz isso na plataforma Então, online? a ação judicial ela é feita online. Hoje existe o PJE, né, que é uma plataforma do advogado, onde ele entra com uma ação, move uma ação, ela online, né, não tem mais aquele papel, aquelas coisas que tinha antigamente. Então, essa ação é feita desta forma. Agora, lembrando que no dia da audiência pode acontecer de ser uma audiência virtual, que é através de vídeo, ou pode ser presencial, que é na sede da Justiça Federal. Usualmente, doutor Adriano, esta audiência ou as audiências são feitas online ou presencial? Na maioria das vezes, ultimamente. Isso é uma resposta um pouco... Depende. Vamos lá. Antes da pandemia, 100% presencial. Depois da pandemia, surgiu essa questão da necessidade das audiências online. Então, hoje estamos assim num regime híbrido. Ora presencial, ora online. Então, está voltando aos poucos tudo presencial. Mas, até a presente data, até o presente momento, tá. Ora presencial, ora online. Isso vai depender muito de cada vaga, de cada juiz, mas está no sistema híbrido. Veja bem, um trabalhador, para se deslocar do interland, do seu interior distante, né, para uma sede da Justiça Federal, onde o juiz está lá em seu ar-condicionado, com toda uma equipe para lhe servir, no comodismo da sua atividade laboral, aí o lavrador pobre, sem dinheiro, não tem automóvel, aí sai nessa peregrinação da roça, depois vem para a cidade, da cidade se desloca para um grande centro para ter uma audiência e às vezes não tem. E quando é online, eu acho um pouco mais fácil e melhor para o cidadão ultimamente, porque a gente já está tendo novas tecnologias, né? E isso tem ajudado sobremaneira a cidadania, porque é duro, é um gasto enorme. E geralmente, quando a pessoa vai se aposentar e vai passar por essa oitiva, por essa audiência, não vai sozinha. Então, mobiliza a família toda. Além das testemunhas, você tem que levar, né, precisa se locomover, tem que gastar, enfim, é toda uma logística. Em que pese também as audiências online, às vezes o advogado está em Salvador, mas o cliente não tem um celular, não tem internet, não sabe a quem recorrer, não sabe como manusear aquele negócio. Eu já vi muitos clientes perderem a audiência nesse sentido, mas é a vida. Não tem nada perfeito e a gente tem que correr atrás do melhor, seja online ou seja presencial. O que não pode dar é uma de vítima. Vítima da sociedade, vítima do Estado, vítima de tudo. Então, o negócio está feito, tem que ir lá e fazer, vamos resolver. Muito bem. Para encerrar, que conselho o doutor Adriano dá à trabalhadora rural, ao trabalhador rural, para que ele possa se prevenir e que tenha uma aposentadoria lá na frente sem obstáculos? Então, o conselho ele é genérico e amplo, né? Se você é segurado ou segurada especial, prepare a sua documentação. Sempre que for ao médico, coloque lá, preenche que é lavradora, no seu título de eleitor,
Veja a questão do sindicato também, se você está pagando o sindicato rural, que isso vai ajudar muito também. Então, assim, se você... Documentação da terra, do terreno, pagar o INCRA, deixar tudo organizado, tudo no seu nome, perfeito, porque aí vai reduzir bastante a chance de um indeferimento. Então, tem um olhar clínico. Eu sou segurado ou segurado especial. Então, minha documentação tem que ser como lavradora. Então, qualquer documento que surgir, coloque sua profissão como lavradora. Tá aí. Dicas de mestre. Dicas dadas pelo advogado, conhecedor, pós-graduado. O homem é um craque no direito previdenciário. Se eu não estivesse aposentado, eu quero ver se vou me aposentar de novo para ver esta caneta de doutor Adriano brilhar, né? E que eu possa realmente ter a minha aposentadoria merecida. Doutor Adriano, muito obrigado, que Deus lhe proteja, lhe ilumine e livre você das armadilhas do inimigo